Eu sou o Wesley César e eu estou aqui para fazer uma palestrinha aí para o Guitar Conference, né, do organizador Mr. Fábio, a quem eu agradeço pelo convite. E aí agora eu dividi a palestrinha, a aula, em algumas partes. Então são partes assim importantes de cada, vamos dizer, etapa do que eu dou em geral nos meus cursos, né? Porque eu tenho mais de um formato de curso. Praticamente na primeira parte, nós vamos ver, eu vou falar um pouco sobre as metodologias no Brasil e lá fora também, as metodologias de guitarra, obviamente. Depois eu vou falar um pouco sobre a minha grade de matérias. E na última parte, eu vou falar um pouco sobre a história da guitarra no Brasil e a história da guitarra lá fora também. Nessa parte 1 aqui, dessa pequena palestrinha, eu queria colocar alguns itens, que é a metodologia da guitarra no Brasil e nos Estados Unidos. Alguns livros meus eu vou mostrar daqui a pouco e tal, para falar sobre a metodologia em geral. Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre mim também, porque nem todo mundo me conhece, obviamente. Apesar que eu dou aula há muito tempo, mas assim, nem todo mundo me conhece. É o seguinte, eu comecei profissionalmente mais ou menos em 1972 e estudei violão clássico naquela época. Eu já tocava um pouquinho de guitarra antes disso e tudo mais. Aí eu estudei violão clássico há alguns anos, depois trabalhei com rádio gravadora, um pouco atrás das câmeras. Já tinha tocado em banda de rock, já tinha feito televisão, já tinha feito show, um monte de coisa e tal, nos anos 70. E depois, em 1981, eu comecei a dar aula, e sempre tocando na noite e tal. Eu comecei no rock e no pop, mas a minha vida ficou diversificada entre vários estilos musicais, principalmente depois que eu estudei violão clássico, como eu dito, eu abriu muito o espectro da música para mim, em geral, né? E aí eu comecei a trabalhar com outros conceitos de música, né? Não só aquele de roqueiro que eu tinha antes e tal, outros conceitos. E aí foi indo, anos 80, em 1987 eu fundei o primeiro IGT com o falecido Vander Tafo, depois, isso foi em 87, né? Fiquei lá até 89, depois eu voltei a dar aula particular, que eu já dava aula desde 81, conforme eu já falei. Em 92 eu comecei a gravar meus vídeos aula, eu gravei 7 vídeos aula, no decorrer aqui, conforme for eu vou mostrando os vídeos. Eu gravei 7 vídeos, de 92 a 98. Bom, enfim, fiz coluna para várias revistas, né? Inclusive sou ainda colunista da Guitar Player. Eu comecei a dar aula no Souza Lima em 1997. Em 95 ainda, durante um curto período, eu fui produtor da Warner também, que eu produzi uma banda pela Warner e tudo mais. Porque eu sempre atuei como guitarrista, professor, produtor, dentro do possível, pré-produção. E, enfim, arranjo, composição, enfim, são várias coisas, são várias atividades, né, na música, né? E aí em 97 eu comecei no Souza Lima, onde eu estou até hoje, sempre dando aula, e eu lancei uma série de métodos, que eu vou falando sobre eles aí no decorrer da palestrinha, né? E até mostrando alguns e tudo mais. E exatamente desde aquele período que eu comecei a dar aula em 81, o que me pegou sempre foram as metodologias. Porque quando eu comecei a dar aula em 81, não tinha metodologia de guitarra no Brasil especializada. Principalmente em língua portuguesa, eu estou dizendo. Em língua inglesa, lógico que tinha. Mas em língua portuguesa não tinha nada especializado. E aí era difícil, inclusive para dar aula de guitarra rock, assim, não tinha um material específico. Então o que eu fiz? Moser Mello, que era meu colega, né, meu companheiro de luta antigo, e outros colegas, poucos colegas nessa época, a gente meio que se especializou nessa coisa, sabe, de dar aula de guitarra rock mesmo, com uma linguagem de roqueiro e nomenclatura, essa coisa toda. Então eu comecei a importar muito material lá de fora. Eu comecei a importar já em final dos anos 70, que eu já tinha intenções de dar aula, e eu comecei a dar aula até por muito incentivo do Moser Mello mesmo.
que eu comecei em 81, e dando aula em conservatório, inclusive. E aí, até substituir o Mozart nesse primeiro conservatório, a pedido deles, foi em 81 para 82. E aí o que acontece? Eu comecei a importar material e traduzir para uma linguagem em português, uma linguagem que fosse a nossa linguagem aqui, né? Então, na época era difícil achar um caminho, né? Mas a gente foi assim, com a ajuda até de alguns alunos às vezes, porque eu tive alguns alunos que eram muito aplicados, então eles estudaram bastante também, e no decorrer dos anos eles acabaram, direto ou indiretamente, ajudando um pouco, nesse sentido da didática, do desenvolvimento da didática. E aí, eu me baseei muito, é isso que eu queria falar, eu me baseei muito na didática do GIT de Los Angeles, que foi a melhor, talvez a melhor, a maior escola de guitarra do mundo, pelo menos naquele período. E ali eles tinham um elenco de professores da pesada, grandes caras, eu tenho todo o material dos caras até hoje, obviamente, claro. E nem todos são conhecidos, nem todos são famosos, mas a maioria deles ensinou muita gente que está na mídia, que o pessoal não fala, né? É muito comum isso, né? E não falar quem é que ensinou. Mas tem grandes caras lá que até hoje não são muito conhecidos da grande mídia, e eles que ensinaram caras que são feras hoje aí e tal. Bom, lá eles tinham um elenco da pesada. E uma característica da escola, e que essa característica até hoje não existe no Brasil, e é o que eu queria trazer para o IGT, quando eu fundei o primeiro IGT com o Wander, em 87, que eles tinham uma característica que até hoje nós não adotamos aqui no Brasil, não conheci nenhuma escola de guitarra no Brasil que tem essa característica, era o que eu queria implantar aqui, mas não deu certo. Que era a seguinte, é a seguinte, né? Acho que ainda é nesses termos ainda, nesses moldes. Quando você entra para estudar guitarra lá no GIT de Los Angeles, quando era lá na época áurea, hoje eu não sei, você fazia, mesmo que você não quisesse, você ia ter que estudar guitarra blues, guitarra country, guitarra jazz e guitarra rock. Porque para eles, toda a fraseologia da guitarra está esses quatro grandes troncos, vamos chamar assim, da guitarra. Assim como nós temos a guitarra brasileira também, que ela tem mais de uma vertente, né, a saber. Bom, na guitarra blues, você ia ter basicamente um professor de guitarra blues, guitarra country também. Mas na guitarra jazz, você ia ter mais de um. Por quê? Um ia cobrir, o professor de guitarra jazz ia cobrir o jazz antigo, e o outro o jazz moderno, do fusion para cá. Na guitarra rock, mesma coisa. Por exemplo, Terence Elliott, por exemplo, ele cobriria guitarra rock dos anos 70 para trás, e o Paul Hanson, por exemplo, cobriria do Igor Malmsteen para cá. Entende? Então, nós não temos ainda muito esse critério. Até hoje, ainda se misturam muitas coisas. Eu dou aula em vários setores da guitarra, né? Que não é o conceito deles. O conceito dele é o seguinte: se o cara é bluseiro, e ele vai ser um dos melhores do mundo naquela área. E vai dar aula daquele jeito. Nós brasileiros, por tradição, a gente é meio que versátil, né? Por necessidade de sobrevivência, né? Essa que é a verdade. E aí acaba sendo pau para qualquer obra. Mas o instrumento não comporta, não é assim. Ninguém domina tudo. Apesar que existem hoje guitarristas, esqueço o nome de um deles agora, norte-americano, que ele toca muito bem vários estilos. Nós aqui, brasileiros, também somos assim, né? Mas é muito difícil você tocar, dominar todos os estilos o tempo todo, em vários, vamos dizer, em vários setores da guitarra. Né? Você pode dominar alguns setores, mas não todos. Existe um limite para isso, entende? Então isso é uma coisa que tem que estar clara. Aqui no Brasil é tudo meio atabalhoado, essa coisa, é uma coisa que sempre me incomodou. Eu dou aula há 36 anos, é uma coisa que me incomoda. Então esse GIT de Los Angeles, ele tinha essa característica, que é uma característica do norte-americano que eu acho que é correta. E o que eu queria fazer aqui em 1987 e não consegui. Muito bem. Uma outra escola que eu quero citar é a Dick Groove, que é a Dick Groove School, que era muito legal também, eu me correspondia com eles também, porque eu me correspondia com o GIT na época, isso é 1981, 82.
E tinha a Berklee já, né, que hoje eu dou aula no Souza Lima, que é o representante da Berklee no Brasil. Mas naquela época eu já me correspondia também com a Berklee e eu tinha alguns materiais deles e tal. Então eu fui um dos primeiros no Brasil, certamente, a começar a fazer essa compilação de material, entende? Material didático para guitarra, e não só guitarra jazz, como era antigamente no Brasil, né? Quando eu era garoto, quando eu comecei, só para vocês saberem, principalmente os mais novos, quando eu era garoto, em 1966, eu ganhei a primeira guitarra. Mas se eu quisesse aprender guitarra rock, eu não tinha com quem aprender. Tinha professor de guitarra jazz. Então, em primeiro lugar, jazz eu não ia querer aprender porque eu era roqueiro. E segundo, eu não tinha dinheiro para pagar também porque era tudo muito caro. E por isso que quando eu comecei a dar aula em 81, eu levantei essa bandeira. Falei, olha, tem que ser, a gente tem que ter um material didático para guitarra rock, uma linguagem brasileira, etc e tal, né? Porque a garotada gosta de rock, claro. E, enfim, então eu quis fazer tudo voltado para a nossa realidade. Infelizmente o primeiro IGT não deu certo, essa foi uma das razões, né? Depois foi reinaugurado 10 anos depois, pelo mesmo Vander Tafo, mas eu já não participei dessa reinauguração, que é essa escola que está aí até hoje, que deu super certo, né? E eu fiquei no Souza Lima mesmo e tudo bem. E a Souza Lima tem essa parceria com a Berklee. A Berklee era mais forte, metodologicamente falando, em arranjo, composição, essa coisa toda. Tem grandes instrumentistas que estudaram lá, claro. Não precisa nem citar nomes, né? São muitos grandes instrumentistas que estudaram lá. Bom, agora a seguir eu queria mostrar um pouco do meu trabalho e eu vou mostrar uma obra aqui que é um guia de guitarra que eu lancei no final dos anos 90 que chama Guitar Guide. Lá fora chama Guitar Guide, aqui chama Guitar Book, o guia da guitarra. Bom, esse aqui é o Guitar Book, o guia da guitarra, ok? Tem algumas frases aqui na contracapa que são interessantes. Por exemplo, George Benson: eu gastei um bocado de tempo ensinando a mim mesmo teoria e harmonia até me sentir livre para me expressar no instrumento. Steve Vai: quando eu era jovem eu ouvia Jimi Hendrix e isto se tornou a base do meu vocabulário de acordes. Fui estudar com o Joe Satriani e ele me mostrou muitas coisas. Ok. Jimi Hendrix: fiz o círculo completo, estou de volta ao ponto de partida. Acho que hoje sou muito melhor guitarrista que antes, aprendi muito. E assim por diante, tem Jeff Beck, Eric Clapton. Jeff Beck diz aqui: eu não tenho desejo de tocar solos de 10 minutos, eles nunca foram válidos. Um solo deve possuir algum objetivo, levar a melodia a algum lugar. Não estou dizendo que consigo, mas pelo menos tento. E o Eric Clapton diz assim: olha, o único planejamento que faço é aproximadamente 1 minuto antes de tocar. Nunca elaborei um solo, nota por nota, antes de tocar. Enfim, isso é só a contracapa aqui. Mas dentro dessa obra, tem, já logo de imediato, tem isso aqui, olha, que é um mapa da evolução da guitarra. Acho que ninguém tinha feito isso antes, acho que eu fui um dos primeiros, talvez, a fazer, muito provavelmente. Esse mapa eu tirei do outro grande professor de guitarra, veterano da guitarra no Brasil, que é o Aldo Landi. Eu tirei dele, com a autorização dele, e ampliei o mapa. Ok? Aqui, olha, a evolução da guitarra, vocês estão vendo direito aí? A evolução da guitarra no século XX, ok? Legal. Aí, esse livro tem 5 capítulos, né? Eu falo sobre os aspectos gerais da guitarra, o aprendizado da guitarra, orientações gerais para a organização de estudo, que é o capítulo do Howard Roberts, que foi diretor educacional do GIT de Los Angeles. Tem a questão da profissionalização da guitarra no Brasil e guitarristas de A a Z, que é um pequeno dicionário. Para cada um desses itens que eu falei agora, na realidade tem sub-itens. Por exemplo, nos aspectos gerais da guitarra, eu vou falar sobre o histórico da guitarra nos Estados Unidos, no Brasil, a anatomia da guitarra, a parte elétrica, física, etc. O aprendizado da guitarra envolve vários aspectos, é isso que eu queria tocar mais nesse ponto.
o processo de aprendizagem básica, quanto à idade para aprender, quanto ao talento musical, quanto ao ouvido, se é ouvido absoluto, não é, se o sujeito já tem ou não tem, os prejuízos do aluno imediatista, a escolha de... Enfim, esse guia aqui, são tantos subitens, são tantos assuntos que não cabem aqui agora. Mas esses assuntos, ou melhor, esse guia de guitarra, ele é útil mesmo a professores, não só aos alunos, mas os próprios professores que podem administrar as suas aulas. O problema, como eu já disse, é que esse guia de guitarra, ele não está mais em catálogo, infelizmente. Mas tem alguns exemplares ainda. E eu queria mostrar a grade de matérias da guitarra que eu trabalho, que é uma grade geral, que serve para todos cursos de guitarra em geral. Vejam lá, ó, leitura, tá, que é essa seção aqui, né, que envolve leitura rítmica, melódica e harmônica. Teoria de apoio, que são os intervalos, escalas e acordes. Que é toda a teoria, todo o mapeamento do fingerboard, né, que é esse setor aqui, ó, tá certo? Depois, groove. Cada uma dessas matérias é uma apostila minha, e algumas delas já se tornaram livros, outras não. Aí você tem aqui a técnica, né, o groove, obviamente, cada uma dessas matérias tem subitens, percepção, rítmica, melódica e harmônica, harmonia, funcional e tradicional, que tem que estudar, seria bom noções de polifonia e contraponto também, claro, lógico, improvisação, segundo o estilo, sempre, pensando em estilo, e chord melody style, isso aí é mais para jazz, né? É o último estágio do guitarrista e serve mais para jazz. Estudo de estilos em geral, eu dou basicamente blues, rock, jazz, basicamente pop, né? E dou um pouco também, obviamente, do erudito, claro, do violão, no caso é o violão e não a guitarra. Eu incluo a história da música e da guitarra também, eu intercalo nas minhas aulas, né? Enfim, eu recomendo que em nível avançado o aluno estude arranjo, composição e regência, mas isso é nível avançado, isso aí é faculdade. Enfim, tem um capítulo aqui que é orientações gerais para você se organizar no estudo. Aqui eu extraí do Robert Roberts, conforme eu disse agora há pouco, ele foi diretor educacional do GIT de Los Angeles. Bom, essa aqui foi a minha primeira parte de exposição, eu vou para uma segunda parte agora, que eu incluo, que eu vou falar mais um pouquinho sobre a grade de matérias que está aqui dentro, ok? Até já então. Bem, dando continuidade agora, essa parte, eu queria falar sobre, eu falei agora há pouco sobre a grade de matérias, e falei de algumas matérias. Eu queria chamar a atenção para alguns pontos aqui. Por exemplo, a rítmica é a porta de entrada da música. Mesmo que você não saiba ler música na pauta, vamos imaginar, mas isso não importa. A rítmica é onde é o apoio, né? É como se fosse assim, o esqueleto, o equivalente ao esqueleto do corpo humano. Se você tirar o esqueleto do corpo humano, não existe o corpo humano de pé, tá certo? Então toda a estrutura da música, a música se estrutura exatamente sobre o esqueleto, um esqueleto, né? E qual é o esqueleto? É a própria rítmica, né? Não existe música sem rítmica. Então essa é a porta de entrada da música. Então acho que a primeira coisa que tem que se fazer, não é só o estudo da guitarra, não, é qualquer instrumento musical. A primeira coisa que tem que fazer é resolver a rítmica, se tiver problemas rítmicos para resolver. E entender fundamentalmente o seguinte: se você pegar um livrinho muito antigo, mas que ainda é válido, que chama Pozzoli, nele você vai encontrar os grupos rítmicos básicos, que é o grupo colcheia, grupo semicolcheia e o grupo tercina. Todo o Pozzoli se baseia na derivação desses três grupos rítmicos. Só lembrando que grupo rítmico é a soma de duas figuras iguais formam um grupo rítmico. Então, a colcheia, que é isso aqui, ó, tata, 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 né? Que é o grupo colcheia, porque são duas notas por tempo, ok? Semicolcheia é a subdivisão disso, pá, 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 pá. Duas embaixo e duas em cima. Em tercina, você divide o tempo em três partes iguais, tá, pá, pá, tá, pá, pá. Esses três grupos rítmicos são fundamentais para você tocar qualquer estilo musical. Então, se você domina esses grupos rítmicos, essas células,
rítmicas, elas dão base a mais de 90% dos estilos musicais que nós tocamos no dia a dia, seja rock, pop, jazz, blues, enfim. Né? Olha, do punk ao erudito. Pronto, para você ter uma ideia. Agora, vamos deixar bem claro. Quando eu falo música erudita, você vai ver de que período da história da música eu estou falando. Né? Então, se você não estudou a história da música, talvez você confunda o que eu estou falando. Agora, quem estudou a história da música sabe os vários períodos da história da música e sabe que no século XX, a vanguarda musical do século XX, já não trabalha mais com essas premissas. Pelo menos uma parte da vanguarda, né? Alguns compositores de vanguarda já não trabalham com essa linguagem que eu estou colocando agora. Para eles já não existe mais essas ideias, tanto do ponto de vista rítmico, melódico e harmônico. Eles trabalham com outros conceitos. Então, quando eu falo rítmica aqui, eu estou do punk ao erudito, eu estou dizendo erudito até certo período do erudito, da música erudita. E lembrando que a expressão erudita é uma expressão meia postiça, meia provisória, porque antigamente não existia essa expressão, tudo era música, tinha a música dos pobres e dos ricos, mais ou menos isso, ou dos mais cultos e dos menos cultos, dos iletrados ou dos letrados, enfim, mas não existia essa separação de música popular e erudita, isso veio mais no século XX. É fundamental que o estudante de música, seja guitarra, seja roqueiro, seja quem for, pode ser até punk, mas se quiser entender música mesmo, vai ter que estudar a história da música irremediavelmente. E se é professor, creio eu, professor de música, tem obrigação. Se você não estudou, é professor de música, então tem que preencher essa lacuna, porque a história da música é que vai te posicionar no tempo e no espaço, inclusive em relação aos estilos musicais. Quando você toca qualquer coisa, você já correlaciona com algum período da história da música. Quando você ouve qualquer coisa, você já sabe de onde é que vem aquilo, de onde se origina, se parece com quem, foi extraído de onde, etc. e tal. Tem que conhecer as fontes, né? Principalmente quem ensina. E quem estuda também tem obrigação, né? No final. Todo mundo tem obrigação. Só o leigo, o ouvinte que não. Agora, se o ouvinte quiser ser um grande ouvinte de música, um bom ouvinte, um ouvinte respeitável, ele também vai ter que saber a história da música. O que eu estou falando não é exagero não, porque se você pegar até o século XIX, qualquer homem culto do século XIX sabia tudo sobre música. Hoje os intelectuais modernos são intelectuais, mas praticamente não sabem nada sobre música. É difícil encontrar um intelectual que tenha cultura plena em música, não existe isso. Né? Então, para vocês entenderem como mudou as coisas. Recentemente eu dei uma palestra sobre rock lá na Escola Souza Lima e uma das questões que eu coloquei, que tem a ver com o que eu estou falando agora, é o seguinte, o século XX ele é muito diferente de todos os séculos anteriores na música. Se você pegar a história da música e ver todos os séculos anteriores e pegar o século XX, nossa, ele é atípico. Tem uma série de diferenças, de características que são próprias do século XX. Porque o século XX, como diriam alguns historiadores, né, era dos paradoxos, era do confronto das culturas, era das contradições. Tudo acontece ao mesmo tempo. E nos séculos anteriores não era necessariamente assim. Então, é fundamental que a gente saiba. Voltando aqui, que eu escapei um pouco o assunto, eu estava falando sobre rítmica, que é a porta de entrada da música, e isso se relaciona, que eu não falei antes, só para arrematar aqui a ideia, com as questões da propriedades do som. Porque o som tem 4 propriedades, e é daí que sai toda a teorização da música. E tudo que a gente estuda em música sai desses fundamentos iniciais, que é o seguinte, olha, você tem 4 propriedades do som. Som é matéria-prima da música, tá certo? Né? Ok, então você tem aqui duração, que é uma das propriedades do som que se relaciona com a rítmica. Você tem altura, que é outra propriedade do som que se relaciona com intervalos e por conseguinte escalas e por conseguinte escalas e acordes, né? E por conseguinte melodia e harmonia. Então a altura define qual é a frequência vibratória da nota, se ela é mais grave ou mais aguda. Tá? Então isso tem que estar muito claro, né? Tanto para o estudante de música como até para o ouvinte. O ouvinte tinha que saber isso muito bem.
Então, essas são duas propriedades. A terceira propriedade é a intensidade e a outra propriedade é timbre. Tudo bem. Nos últimos 300 anos se constituiu como os elementos principais da música ritmo, melodia, harmonia, forma, porque não tem música sem forma, né? Então é ritmo, melodia, harmonia, forma, tessitura e timbre. São os 6 elementos. Dos 6, os 3 principais são esses que eu estou tocando agora, né? Que é ritmo, melodia e harmonia. Então, voltando, a porta de entrada da música é a rítmica. Sem rítmica você não resolve nenhum instrumento, não é só a guitarra, nenhum instrumento. Até assovios, o cara para assobiar tem que ter ritmo. Melodia é a música por excelência, num conceito dos últimos 300 anos da música, tá? Melodia, que é o solo da guitarra, é isso que é a melodia. O solo da guitarra, o que o cantor canta é a melodia da música, onde está, como se diz no popular, onde está a letra, né? O que está musicalizado, musicado na letra é o que vai ser a melodia. Então, que é o solo da guitarra. Então é o seguinte, a melodia é acompanhada pela harmonia. A harmonia, cuja teoria, cujos fundamentos, surgiu agora faz uns 300 anos. Não existia harmonia antes, não existia teoria de harmonia. O que existia era a polifonia, até metade do século XVIII, começo do século XVIII era polifonia, até a morte de Bach, Johann Sebastian Bach, era polifonia, e depois que surgiu a melodia acompanhada por uma harmonia, cujos fundamentos foram elaborados entre o século XVII e XVIII, por teóricos, por fundamentadores teóricos. Então eu acho sempre muito curioso quando alguém fala assim, a genuína música popular. Puxa, mas a genuína música popular que se faz hoje, os fundamentos teóricos dela foram fundamentados, né? Esses fundamentos vieram lá do século XVII, XVIII, por homens que eram teoristas da música e tratadistas da música. Ela não emanou, como a gente pensa, do popular, entendeu? Assim, quer dizer, do voto popular, do cidadão comum, do músico de ouvido, do músico intuitivo. Não foi assim. É uma mistura de coisas. E o peso desses teoristas, desses tratadistas da música, na música que nós tocamos hoje, é assim indiscutível. Agora, para entender isso, repito, tem que estudar a história da música, estudar tudo que está em volta da história, para entender como é que essas coisas aconteceram. Então, em se tratando de harmonia, que por definição, a harmonia quer dizer a ciência da combinação dos acordes, a harmonia, acho que o primeiro tratado que a gente pode considerar como o avô, ou o tataravô, o mais antigo tratado de harmonia que a gente trabalha ainda hoje, essa harmonia que a gente combina acordes ainda hoje, é de Rameau, de 1722, Jean-Philippe Rameau. Bom, então, eu queria acentuar esses pontos aqui que são importantes, porque a gente tem uma crença de que a música moderna ela é totalmente moderna. Mentira, se você for analisar esses aspectos que eu estou falando. Se você pega qualquer coisa moderna e analisa aspecto rítmico, célula rítmica, grupo rítmico, figuras rítmicas, analisa a melodia, as notas da melodia, que envolve escalas, né? Escala maior, pentatônica, tem trocentas escalas, mas escalas básicas, para nós ainda nos nossos dias, aqui quem trabalha com rock, pop e tal, basicamente escala maior e pentatônica. Você analisa isso, e analisa a harmonia. Dificilmente você vai encontrar uma linha harmônica que já não exista antes. É difícil, porque todas as linhas harmônicas na música tonal estão praticamente já constituídas. A saber. Então, o que acontece? O que passa a ser novidade? Porque a forma musical também não é novidade. As formas musicais já estão constituídas aí, né? Tem vários tipos de formas musicais, mas já estão, as padrões já estão constituídas, principalmente na música pop. O que viria de novidade? Talvez o timbre. Timbres novos, instrumentos novos, como timbre de guitarra, por exemplo, que não existiam antes. Hoje a gente consegue tirar timbres novos. Então, isso seria novo realmente, isso é atual, né? Mas falar que a obra da maior parte das músicas que a gente toca, o conteúdo dela, rítmico, melódico, harmônico,
é atual? Como assim? Se é repetição de coisas que já existem. Está lá no Pozzoli, por exemplo, grupo colcheia, grupo semicolcheia. Por exemplo, o hard rock, ele é, quando você como eu estava dizendo, aqui, hard rock, por exemplo, é colcheia, né? Que eu estou batendo o pé aqui, olha, e eu vou tocar aqui, a minha mão vai dividir em pá, 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 pá. Vamos ouvir. Então essa divisão é a divisão de colcheia. Eu posso acelerar isso. Então o que acontece? Essa base é típica de rock, de hard rock. Né? Se eu tercinar, vai ficar assim. Né? Enfim, essa tercina aqui é tacata, tacata, tacata. E assim por diante. Então a minha ideia é primeiro resolver sempre, eu acho que pelo menos no meu curso, eu penso em resolver primeiramente a rítmica. O aluno tem que resolver muito bem, grupo colcheia, grupo tercina, depois semicolcheia. Depois vem outros grupos rítmicos, tem quintina, sextina, etc.